1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Amém. A rápida reflexão, irmãos, nessa noite, nesse versículo, e nós não podemos ignorar o contexto do mundo atual que nós estamos, um contexto de guerras, um contexto em que a igreja se vê, de certa forma, desafiada pelo cumprimento da própria palavra de Deus e apontando o retorno iminente de Jesus e deixando uma interrogação para a igreja: estamos nós prontos? Estamos nós preparados? O Senhor Jesus, quando regressar, nos encontrará cumprindo a missão que Ele nos deixou, e é de pregar esse Evangelho. É interessante que todos aqueles que viveram, os apóstolos, que viveram depois que Jesus foi assunto ao céu, lá em Atos capítulo 1, aqueles que ficaram com essa incumbência de pregar o Evangelho, todos eles esperavam Jesus a seus dias. Todos eles aguardavam o fim logo ali. Se chegasse para qualquer um deles: ó Pedro, daqui a 2000 anos a igreja ainda estará lendo o que você escreveu. Ele diria: não, Jesus vem antes. O meu Jesus volta antes. Chegássemos para Paulo e falasse: ó Paulo, mais de 2000 anos depois de você ter escrito isso, a igreja ainda estará lendo as suas cartas e aprendendo com elas. Paulo também, eu tenho certeza que ele diria: não, Jesus não demora isso tudo para voltar. Mas Jesus, Deus, o Pai, Ele tem os seus planos. Ele tratará com toda a humanidade. E o contexto em que nós vemos, irmãos, é um contexto em que a segunda parte do versículo aqui, ela fala muito conosco. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios. Interessante que às vezes nós temos critério para tanta coisa. Nós gostamos de ser críticos, criteriosos com tanta coisa. Mas às vezes aquilo que nós deveríamos ter um pouco mais de atenção, ter cuidado, ter zelo pela verdade, pela simples verdade, nós nos deixamos levar. As guerras que estão acontecendo no mundo, e sempre foi assim, mas ultimamente tem sido maior, porque a guerra ela tem vários flancos, vamos dizer assim, de combate. E um deles, uma das guerras que está sendo traçada no mundo hoje, está sendo travada no mundo hoje, é a guerra da informação. A guerra pela informação. O exército, ou o país, ou a mídia estatal que vende a sua guerra, que vende a sua doutrinação melhor, ela acaba saindo como uma vitoriosa na guerra. Quando nós vamos analisar as guerras passadas, onde não se tinha a mídia como tem hoje, para quem não sabe, a guerra de Israel está sendo filmada em tempo real. Você entra na internet e você vê vídeos acontecendo lá agora. Assim como na Ucrânia, nunca houve uma guerra ou guerras sendo transmitidas ao vivo, como está acontecendo. É algo histórico, é algo que está virando a chave do mundo. E muitas pessoas, muitos irmãos, a igreja tem sido pega de surpresa, não tem sido criteriosa com aquilo que tem ouvido, com aquilo que tem visto, tem caído nas profetadas, dos grandes profetas da manhã, dizendo que já a grande tribulação já chegou e marcando data para não sei o quê. Que isso, irmãos? Que isso? Que isso? Parecemos, quando eu falo parecemos, é a igreja no todo, Nós parecemos crianças, parecemos meninos, levados por qualquer um que fala uma coisa mais bonita, mais interessante, uma doutrina mais legal. E o que eu tenho visto, que nós temos acompanhado nas redes, é
muitos cristãos, muitos evangélicos, pastores renomados sendo envergonhados publicamente, porque estão rendidos, não estão sendo criteriosos naquilo que ouvem, naquilo que veem, estão sendo enganados e enganando a muitos. A volta de Jesus ela é iminente, desde a sua saída daqui. Os últimos dias que Jesus fala não é um período do finalzinho dos tempos, não. É desde quando ele saiu, desde quando a igreja foi instituída, nós já vivemos. A igreja vive o fim dos tempos, desde lá atrás. Desde o ano 0, mais ou menos o ano 4 que Jesus nasce, ali a igreja já nasce no fim dos tempos. E nós, levados, não sendo criteriosos no estudo da palavra de Deus, na interpretação, escatologia é interessante, mas tem derrubado muita gente da fé. Não me interessa se Cristo volta, se a igreja será arrebatada antes da tribulação, ou no meio, ou depois. Nós insistimos em discutir esse tipo de coisa. Nós insistimos em bater o pé e dizer, não, eu creio nisso, vai ser assim e acabou. Não, tem gente boa de todos os lados. Agora, nós estamos preparando a igreja e estamos preparados para o que deve é. Às vezes não é, irmãos, às vezes alguém pensa, puxa vida, vocês estão com medo da guerra. Não, não é medo da guerra, mas a gente tem que parar e analisar o nosso contexto. Nós temos visto muitas, e agora aumentando exponencialmente, multiplicando as heresias, pelo que tem acontecido ali em Israel. Não só em Israel, na Ucrânia e tudo mais. Nós estamos sendo criteriosos. E depois ele fala uma palavra bem interessante aqui na minha tradução, sóbrios. Essa sobriedade aqui, ele não está querendo dizer que é os crentes que bebem bebida alcoólica, não. E não estar bêbado. Não é isso, não. A sobriedade de mente. Eu estou ouvindo aquilo que me edifica. Eu estou ouvindo alguém falar e estou analisando, estou buscando, eu estou sóbrio no meu entendimento. É a sobriedade de entendimento. A sobriedade de compreensão. Será que qualquer um que chegar para nós e perguntarmos, ô irmão, fulano, o que você acha? Qual o momento que a igreja vive? Qual a sua opinião a respeito do que está acontecendo? Será que nós temos palavra boa? Será que nós temos argumento? Será que nós estamos sóbrios para entender, para interpretar o que está acontecendo e o contexto da igreja atual, o contexto da sociedade? Ou nós estamos também, a grande maioria está assim, não, isso é normal. Não é normal. Não é normal. Quem vê o conflito daquele lá, do jeito que está sendo o conflito, que envolve religião também. Os muçulmanos. Eles têm a sua doutrina e é muito interessante. Quem nunca fez isso, faça, estude a religião muçulmana. Interessante você compreender o que eles pensam, o que eles creem. E por defender a fé deles, eles tiram a vida de pessoas. É simples assim. Por defender uma interpretação completamente equivocada, claro, daquilo que o próprio profeta deles disse, eles interpretam da forma mais extrema possível, a famosa jihad, a guerra santa, e eles tiram vidas de pessoas que eles consideram infiéis por defenderem a sua religião. E como estamos nós, a igreja, nesse contexto? Nós estamos entendendo o que está acontecendo? Ou para nós, não, isso aí é normal, é assim mesmo? Aí, irmão, nós devemos ser criteriosos daquilo que nós ouvimos, estar sóbrios na compreensão de tudo, a bem das nossas orações. Olha que Pedro está linkando uma coisa com a outra de uma forma muito interessante. Eu não posso pedir a Deus para acabar com a guerra. Eu não devo orar para, não, Deus, eu oro, muitos fazem pior ainda, né? Eu determino que o Senhor dê um ponto final naquela guerra. Que isso? Se está acontecendo,
é da permissão de Deus. O que nós temos que orar é para aqueles que estão ali, estejam prontos para aquilo que está acontecendo. Porque o mundo jaz no maligno, e a Bíblia toda nós entendemos que o domínio desse mundo caído nosso está nas mãos do mal. Nós somos peregrinos, essa terra aqui não é nossa. Nós estamos aqui de passagem, nós somos os corpos estranhos do mundo. Nós somos os esquisitos, os diferentes. Se eu não sou criterioso, e se eu não estou sobriamente entendendo o que está acontecendo, até a minha oração vai ser errada. Até aquilo que eu peço a Deus vai ser equivocado. E Deus não vai me ouvir. Ou talvez Ele vai me ouvir, mas não vai entender. Eu vou orar. E não é, irmãos, às vezes nós também entendemos isso errado. Não é o muito orar que vai mudar para mim. Talvez eu ore por uma coisa uma vez, com fé. E aquela pessoa pela qual eu estou orando também crê que vai acontecer o milagre. O milagre acontece. Talvez uma mãe passa 15 anos, 20 anos, a vida inteira orando por um filho, por alguém. Nunca vai ter resultado. Se aquela pessoa não quiser, ou se talvez a própria mãe está faltando fé. Que nós possamos, irmãos, como igreja, sermos criteriosos, estarmos sóbrios, para que Deus ouça de fato as nossas orações. Nós temos que orar com sabedoria, mesmo assim, buscando a mais alta sabedoria possível, né? Buscando a intervenção do Espírito Santo. Nós não sabemos orar. Se não for o Espírito Santo traduzir o que nós falamos, entregar a Jesus, para Jesus passar a Deus, que Jesus é o nosso filtro, é o nosso caminho a Deus, Deus não entende o que nós queremos. Nós temos um filtro entre nós e Deus, porque nós não sabemos orar de fato. Mas que nós possamos, como irmãos em Cristo e tendo uma esperança diferente do mundo, né? Nós não cremos que haverá paz nessa terra. Nós paramos para analisar, nunca houve de fato. Sempre tinha conflito, né? Se nós falarmos no sentido bélico da coisa, né? Sempre teve um conflito em algum lugar. Mas nós temos visto tudo se avolumar, muitas heresias surgindo, homens nos quais a gente duvidava que falaria coisas que nós temos ouvido nos últimos dias. E Pedro diz aqui, olha, o fim está próximo. Está próximo. Mas sede criteriosos, sóbrios, entendam o que está acontecendo e orem a Deus. Mas orem com sabedoria. Não adianta nós nos ajuntarmos aqui e pedirmos a Deus aquilo que é apenas um desejo nosso. É claro que nós desejamos paz. É claro que é terrível a morte de civis ali, inocentes. É claro que é terrível um país inteiro quase sendo destruído da forma que está sendo. É prejuízo para todo mundo. Mas as nossas orações, irmãos, elas têm que ser com sabedoria. Nós precisamos pedir que a igreja que ela esteja pronta. Aqueles ali que estão em meio àquele conflito, se existir alguém ali que ainda não ouviu, né, o verdadeiro evangelho, que ele possa ter a chance de ouvir. Mas, principalmente nós, a igreja, nós devemos estar confiantes de que tudo isso está chegando ao fim, mas nos mantermos firmes. Não nos abalarmos por aquilo que pode acontecer ou que irá acontecer conosco aqui. Nós esperamos que tudo tenha um desfecho positivo, né? Tudo termine na paz. Mas se a paz não for possível, que nós possamos estar em paz, né? Que nada tire de nós a nossa paz. A única coisa que ainda, né, o homem não tem poder de atingir em nós, no outro, é aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto. Isso ninguém pode tirar de mim ainda. Pode chegar um tempo que vão conseguir, mas ainda não.
nós possamos, confiados nisso, esperarmos pelo fim. Que seja a nossa saída para encontrar com Deus ou o seu retorno. Nós possamos estarmos sóbrios, esperando por Ele. Amém. Amém.